Para os cristãos, este é o Sábado Santo, véspera de domingo de Páscoa, e tudo neste tempo para os cristãos remete para Jerusalém, cidade santa, cuja importância na fé é partilhada por muçulmanos e judeus, para além dos cristãos. Ciclicamente está nas notícias, muitas vezes por motivos relativamente trágicos, ou potencialmente tensos, como o anúncio por parte dos Estados Unidos de que Jerusalém é a capital de Israel. Nesta edição especial do programa da Capa Contra Capa, uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, olhamos para Jerusalém, para o Médio Oriente, porque é tão chamativo, tão importante a cidade de Jerusalém, e convidámos para estar connosco António Dias Farinha, o diretor do Instituto de Estudos Árabes e Islâmicos da Universidade de Lisboa, professor catedrático de História e de Árabe da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, um dos maiores especialistas nesta matéria em Portugal. Com ele vamos falar nos próximos 30 minutos. Sr. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade, é um gosto recebê-lo. Desafiava-o a explicar-nos muito rapidamente onde é que começa a partilha de Jerusalém. Convém afirmar que Jerusalém situa-se em lugar consagrado desde épocas imemoriais a uma certa forma de religião. Quer dizer, tornou-se uma cidade, como outras da zona do Médio Oriente, uma cidade santa. E os judeus edificaram um templo, o Templo de Salomão, na colina de Sião. Portanto, a colina de Sião, em pleno Jerusalém, é o que deu o nome, de resto, ao movimento sionista do regresso a Jerusalém por parte dos judeus. Mas, muito antes, Jerusalém tinha sido também a cidade santa do cristianismo. E com o cristianismo aconteceu uma substancial diferença no que se passou na região de Jerusalém. Por um lado, naquele ponto situou-se alguns passos decisivos na vida de Jesus Cristo. É ali que se encontra o Santo Sepulcro, que se foi sepultado. Por outro lado, a Gólgota foi o lugar por onde atravessava nos momentos decisivos da sua vida até à sua morte. Gólgota, o Calvário. Exatamente. Temos, portanto, assim, estabelecido, por um lado, uma certa memória de um Jerusalém, nessa altura um pouco mítico, dos judeus. Pouco depois, no ano 76, os judeus são expulsos de Jerusalém e da zona da Palestina por o imperador romano Tito. Quer dizer, fica de pé a importância de Jerusalém como lugar sagrado, sobretudo dos cristãos, uma vez que os judeus tinham sido espalhados através do movimento chamado diáspora por grandes regiões do mundo, um pouco de todo o mundo, e sempre atenção a um aspecto: os judeus, um pequeno número, sempre, as 12 tribos, mas como não aceitam a conversão, os judeus eram sempre em pequeno número. Quer dizer, Jerusalém, cidade cristã. Quer dizer, a cidade do cristianismo, que vai tornar-se a cidade mais santa do cristianismo durante muitos séculos. Que relação tem Jerusalém com outros lugares da chamada Terra Santa, digamos assim, para quem não conhece, por exemplo, com outros, nomeadamente na Cisjordânia, estou a falar de Belém, sobretudo. Qual é a relação que se estabeleceu historicamente e se foi sempre... houve sempre uma união ou interrompida apenas e só por dificuldades de circulação que nós hoje, por exemplo, conhecemos? Durante um período mais antigo foi-se estabelecendo bem a história do cristianismo e dos passos de Jesus Cristo através dos evangelhos. Temos os 4 evangelhos que foram mostrando a peregrinação, a vida de Jesus Cristo na Palestina. E não há dúvida que Jerusalém era o centro, mas Belém, o lugar do nascimento, onde hoje se encontra também grande número dos lugares santos dos cristãos. A Igreja da Natividade. Em particular, onde se encontra, de resto, bem dividida pelas diferentes ligações cristãs a Jesus Cristo, porque com as diversas confissões, nomeadamente a ortodoxa, as confissões orientais, toda essa igreja é
um pouco dividida, tal como o Santo Sepulcro, toda a região de Jerusalém é dividida entre os diferentes lugares dos cristãos. Mas também Nazaré, quer dizer, toda a região da Palestina tornou-se um lugar santo dos cristãos. Enquanto os papas vão estabelecer-se em Roma, a cidade imperial, onde recebem o título sumo pontífice do Papa, quer dizer, e recebem toda a organização eclesial romana com as dioceses, por exemplo, o tecido administrativo romano, Jerusalém permanece, digamos, como centro da fé cristã. E para os muçulmanos, como é que surge Jerusalém? Bom, tudo isto passou-se com tranquilidade durante séculos. Os judeus tinham uma presença muito pequena em Palestina, eles estavam pela diáspora espalhados por grande parte do mundo, em particular o Mediterrâneo, mas também por toda a zona envolvente, por exemplo, o mundo eslavo, o mundo do Mediterrâneo. Aconteceu depois que se espalhou por todo o Médio Oriente esta imagem de religiões maiores, monoteístas. Por um lado o judaísmo, por outro o cristianismo. E percebeu-se a supremacia moral, a supremacia religiosa da religião do Deus único. O islamismo só surge no princípio do século VII, 622, 632, como só surge nessa época, nessa altura o mundo era cristão. Foi nesse contexto de muitos povos que viam a grande supremacia desta religião monoteísta, que era essencialmente o cristianismo, embora também o judaísmo, que começaram a surgir uma coisa que vai surgir no Alcorão como o hanifismo. Hanifismo de Hanifs, personagens que se espalhavam por todo o Médio Oriente, em particular na Península Arábica, e que propunham um monoteísmo. E foi nesse contexto que um homem com este pensamento, Maomé, vai pregar uma religião que vai continuar o judaísmo e o cristianismo. Mas onde é que está a ligação a Jerusalém? Porque, desde o início, Maomé vê em Jerusalém a capital da religião monoteísta. E, portanto, de início, Maomé diz que Jerusalém é a cidade santa, em árabe Al-Quds, e os muçulmanos deviam se virar para Jerusalém durante os primeiros séculos da Hégira, até cerca de 624, quando Maomé entra em conflito com os judeus que estavam em Medina. Até 624, a cidade santa dos muçulmanos é Jerusalém. Mas hoje em dia diz-se que é Meca e Medina, nas peregrinações, sobretudo. Mas Jerusalém manteve a ideia da cidade santa, da cidade que Maomé vai pretender continuar. Ele imigra de Meca para Medina para procurar ser aceito pelos judeus de Medina como mais um profeta. É nesse ano, quando vê que os judeus não o aceitam e, pelo contrário, o afastam completamente, que ele, então, quase que se pode dizer, arabiza a cidade santa, passando-a de Jerusalém para Meca em primeiro lugar. Medina é também lugar de peregrinação, mas porque se encontra lá o túmulo do profeta. Agora, um exercício um pouco mais difícil porque implica congregar vários séculos. Até chegarmos a meados do século XX, quando há a partilha da Palestina, digamos assim, e onde Jerusalém é designado, digamos, um corpo separado, digamos assim, do ponto de vista da ordem internacional e do seu próprio controle. Como é que foi administrada? Como é que foi esse tempo desde esse início até chegarmos, ao século XIX, século XX, na questão de Jerusalém? Como é que foi a conciliação destas diferentes religiões que todas elas consideravam Jerusalém e consideram Cidade Santa? Portanto, Jerusalém teve um grande período muçulmano antes do islamismo, um período ocupado
pelos cristãos durante a época das Cruzadas, depois foi de novo reconquistada pelos muçulmanos, Saladino, como disse. Depois, o que é que acontece com a expansão dos turcos otomanos, a partir do século XIII, vai haver uma certa aceitação da presença de cristãos, uma certa possibilidade de estar, mas era uma cidade consagrada pelos muçulmanos, onde eles tinham edificado as suas grandes templos que existem ainda hoje. Até ao século XIX, foi assim que se manteve... sem grandes sobressaltos? Sem grandes sobressaltos, até por uma razão. Durante este período, os otomanos, em particular, tinham um certo cuidado com as religiões, procuravam não interferir tanto. A partir do sionismo, 1898, com a imigração dos judeus em massa para a zona da Palestina, vai cada vez mais haver um certo contencioso entre judeus e muçulmanos. Os cristãos, que eram uma minoria naquela região, sobretudo monges ligados, por exemplo, à ortodoxia, franciscanos, têm hoje vários santuários franciscanos naquela zona, nomeadamente em Jerusalém, e, portanto, havia uma certa tolerância, uma certa comunhão até, diria, e partilha sem grandes sobressaltos. Em 1948, com a declaração da independência, ficou separado, e com o reconhecimento pela ONU, ficou separado o Jerusalém Oriental de Jerusalém Ocidental. E depois há os colonatos, digamos assim, que são estabelecidos depois, a partir dos anos 60. A partir de 1967, com a guerra chamada dos 6 dias, quer dizer, há uma ocupação violenta, digamos assim, do Estado agora de Israel, de grande parte da Cisjordânia, parte da faixa de Gaza, parte dos Montes Golã, e, portanto, há um alargamento do Estado de Israel, que tinha sido reconhecido em 1948, mas onde estava a partilha de Jerusalém. Eu próprio ainda visitei o muro, a zona que, do lado jordano, onde se estabelecia a divisão entre Jordânia, do lado oriental, de Israel, do lado ocidental. Mas é um status quo que foi sempre colocado em cima da mesa em todo tipo de negociações, nomeadamente no conflito israelo-árabe, e que tem enormes repercussões em toda a questão do Médio Oriente, que depois podemos ver à frente. De todas as hipóteses de convivência na cidade de Jerusalém, o status quo, digamos assim, nesta divisão existente neste momento, terá sido, apesar de tudo, a mais estável? Em 1948 tinha sido estabelecido de forma muito clara a parte árabe-muçulmana, para o lado da Jordânia, a parte de Israel, a parte judaica, e Jerusalém como cidade internacional das 3 religiões. Exato. Judaísmo, cristianismo e islamismo. Pareceu a muitos observadores a forma mais estável, que criava maior aceitação. E, de certa forma, foram-se criando bairros separados em Jerusalém Ocidental e Jerusalém Oriental. A dificuldade está agora com os novos movimentos a que assistimos, com as eleições em Israel, onde há uma procura de aceitação de Israel como um todo para Jerusalém como capital de Israel, e com o presidente americano a aceitar, ao mesmo tempo que anexava também Golã. E agora, com as eleições de Netanyahu, com alguns colonatos à volta de Jerusalém. O que é que isso lhe sugere, como leitura desse movimento que está a acontecer? Um envolvimento, claro, que já se assistia perfeitamente desde 1967, com a criação desses colonatos à volta de Jerusalém, procurava-se dividir as aldeias árabes de Jerusalém. Procurava-se dificultar, portanto, a vida dos muçulmanos
dos árabes muçulmanos palestinianos em Jerusalém. E, digamos, com esse movimento envolvente dos colonatos israelitas, digamos assim, a abafar digamos, essa presença palestiniana. Evidentemente, os palestinianos não aceitam essa presença. Acha que neste momento, nesse contexto que estava agora a descrever atual, há uma espécie de luz verde, e por mais com Netanyahu agora reeleito, para uma dinâmica diferente que pode acelerar novas tensões? Sim, parece-me uma situação relativamente difícil e um pouco uma fuga para a frente dos dirigentes israelitas, com Netanyahu. Uma fuga no sentido mais e mais para criar cada vez mais e mais dificuldade a um possível refluxo dos árabes. Israel tem procurado aumentar a população de judeus em Israel devido à maior natalidade dos árabes, por um lado, criando mais e mais judeus israelitas nascidos, portanto, evitar o aumento da população árabe muçulmana existente. Curiosamente, aceitam bem, muitas vezes, os árabes cristãos que vivem em Jerusalém e mesmo em Israel, de forma geral. Mas dificultar, em particular, os muçulmanos, com restrições contínuas e agora com a anexação de Israel, criando uma situação de não regresso. E para não haver não regresso, dificultar cada vez mais a presença dos palestinianos com a anexação de colonatos que ocuparão tudo. Evidentemente, evitam Gaza, porque Gaza é um capítulo à parte, não é? O acesso ao mar. E evitam também, de novo, os ataques ao Líbano, porque o Líbano representou uma dificuldade muito grande para Israel, porque eles tiveram de retirar, deixando mortos, tiveram de retirar sem condições do território que tinham atacado. Se pusermos a nossa lente um pouco mais para cima e olharmos para todo o espaço do Médio Oriente, o que é que está a mudar? Quais são os fatores de equação para nós estarmos atentos no Médio Oriente em mudança? Porque estamos a discutir muito Jerusalém, Israel e a Palestina, a questão dos colonatos, mas não estamos a discutir neste momento o Egito, não estamos a discutir a própria Arábia Saudita e as mudanças que isso pode trazer. Podíamos identificar, de certa forma, com alguns fatores permanentes e com outros que podem mudar. Os permanentes, há a grande dificuldade entre sunitas e xiitas, como todos sabem. O Irão xiita conseguiu um certo alinhamento através do Iraque, em maioria xiita, com também a Síria, que tem uma minoria xiita alauíta, de cerca de 10-12% da população, com o presidente Assad, e com o Líbano do Hezbollah. Quer dizer, há uma faixa xiita que preocupa os sunitas. Por outro lado, dentro do sunismo há também diversas tensões. Reparemos, em primeiro lugar, e não podemos esquecer, que há muitos outros povos, além dos árabes, em toda esta região. Há, por exemplo, cristãos na Síria, no Líbano, no Iraque, no Egito, que não são pouco numerosos. É cerca de uma população que varia entre 40% a 50% no Líbano, a 10-12% em qualquer dos outros países. E consoante os teatros, há uns casos mais perseguidos do que outros. Sim, porque, embora haja perseguição. É verdade, porque repare-se que na Síria, dos alauítas, o país dos alauítas, como se dizia antigamente, os cristãos tinham uma posição de grande preponderância, porque geralmente tinham acedido a graus de instrução e de educação muito grandes. Também no Iraque há uma importância relativamente grande, no próprio Egito, e importância, curiosamente, muito ligada a Portugal.
porque as igrejas e as paróquias de Nossa Senhora de Fátima são numerosas. No Egito, por exemplo, há uma paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Há uma catedral em Damasco. Há igrejas de Nossa Senhora de Fátima um pouco por todo o lado neste mundo do Médio Oriente. Há uma grande ligação. E até os xiitas, por causa do nome Fátima. Têm uma particular ligação a Portugal. A filha do profeta. E a filha do profeta e, por outro lado, esposa do Hussein, o filho de Ali, que é a origem de todos os movimentos dos xiitas. Mas ainda existe dentro do sunismo, do chamado sunismo, numerosas e perigosas rivalidades. Veja-se o caso dramático, neste momento, do Qatar isolado na Península Arábica. O Qatar está isolado, os aviões da Qatar Airways não podem sobrevoar o território da Arábia Saudita. Existem movimentos, de certa forma, opostos, e neste caso a inimizade entre os sauditas, que são salafitas, com os cataris que são ligados ao movimento. Depois há movimentos de grupos de ulemas de um lado e do outro. Quem é que agrega as partes em conflito dentro da mesma religião? É do lado de fora? São os Estados Unidos que podem estar digamos, na charneira de uma agregação de queridos inimigos dentro da mesma Os Estados Unidos são certamente uma das potências interessadas em estabelecer ligações, sobretudo de caráter estratégico, de caráter militar, com estas regiões. Não vou falar do período antigo, enquanto o Irão, nascente, era o quinto exército do mundo, mas tenho de falar noutra potência indispensável para compreendermos esta zona, que é a Turquia. A Turquia é uma potência essencial porque já dominou toda esta região. A Turquia, até 1918, era senhora de toda esta região. Portanto, a Turquia tem hoje cada vez mais um interesse onde já o anterior presidente Ekbaran e agora Erdogan estão ligados a uma certa forma, não direi de fundamentalismo, mas conservador nesse sentido. Os turcos pedem, face à decisão americana, que obviamente seja reconhecido o Estado palestiniano com base nas tais fronteiras de 1967. Mas o interesse turco vai para além de Jerusalém, professor? Jerusalém Oriental. Eles querem Jerusalém Oriental para o Estado palestiniano. Claro que têm. Nesse sentido, eles pensam sempre no seu grande império otomano, que perderam sem ninguém perceber como. Por e simplesmente a França e a Inglaterra ocuparam tudo. Por e simplesmente. Eles querem recuperar? Com a ajuda... Bom, recuperar é uma palavra muito forte. Eu sei que é, mas... Querem permanecer interessados, daí que se tenham, com Erdogan, tenham-se virado para os árabes, para os palestinianos, como acabou de dizer e bem, contra exatamente o Israel, com quem habitualmente a Turquia da NATO esteve sempre aliada. Quer dizer, inverteram-se as alianças e os interesses neste momento. A Turquia liga-se muito mais com os interesses árabes, muçulmanos. Não podemos esquecer que 98% da Turquia é muçulmana e sunitas. Os Estados Unidos, por um lado, interessados na Turquia, mas querem afastar a Turquia para a Europa que pague, e a Turquia vira-se para a sua grande região de influência do Médio Oriente, mas não só. E não podemos esquecer os países com maioria islâmica ou minoria importante do sul da Europa, dos Balcãs. Também, em grande parte, com influência e colonizados, digamos assim, pela Turquia.
Nesse cenário, a Europa risca muito pouco, digamos assim. O que é que hoje vale nesta zona? A Europa, não seguindo uma linha coerente de política internacional, deixando-se vogar ao sabor do momento, não beneficiou, por um lado, da presença que tradicionalmente, historicamente, teve nesta região, talvez até por isso perdeu a influência desde Marrocos, a Arábia, ao Iraque, a todo o lado, e até quase que se isola e afasta toda esta região e geralmente indica apenas algumas menções raras. Portanto, os Estados Unidos, por um lado, a Turquia, mas também a Rússia, sendo uma força considerável, apesar da sua pequena população, tem sabido procurar os seus interesses. E a presença russa na Síria será muito difícil de afastar. Foi dizendo ao longo deste programa que, de certa maneira, havia uma espécie de tolerância aqui e ali em relação à presença dos cristãos, estou a falar dos cristãos aqui em particular. Essa tolerância, apesar de sabermos de perseguições sofridas em muitos pontos do Médio Oriente, não é suficiente para travar as catástrofes dos outros, ou seja, de mediar, porque é também, digamos, parte do tripé de fé que está aqui. Os cristãos sempre tiveram uma presença atuante, mas não muito evidente em todo este ponto. Repare-se que grande número do que podemos dizer inteligência egípcia é cristã. Quer dizer, desde o antigo presidente do Conselho de Segurança, secretário-geral, Boutros Ghali. Boutros é Petros, é Pedro Ghali. Quer dizer, é a importância ainda da tradição cristã. Ele é um cristão copta, também em todos estes países, mas porque são minorias, tendem a não atuar na primeira linha, porque são minoria, exatamente. Mas são diplomatas também. E são diplomatas e geralmente são aceitos relativamente bem. E só estes movimentos extremistas, fundamentalistas, é que perseguiram realmente os cristãos de maneira terrível. E aí não há dúvida nenhuma que foram perseguidos de maneira terrível. Mas continuam a ser bem aceitos no Líbano, na Síria, que escapa aos movimentos extremistas do Daesh e da Al-Qaeda e outros, como no Iraque, igualmente. Lembremos que no próprio Irão... Mas menos no Iémen, por exemplo. Menos no Iémen, porque o Iémen maioritariamente é sunita e só o grupo xiita dos Houthis, que é um grupo pequeno, zaidita, só aceitam 5 imãs, e que, portanto, os do Irão aceitam 12 imãs, são 12 imãs, portanto, é uma pequena minoria, mas atuante. Tradicionalmente, já os portugueses, no século XVI e XVII, tinham uma relativa presença no Irão. Os portugueses chegaram a ter conventos de carmelitas na capital do Irão xiita. Em Isfahan tiveram um convento carmelita, como tiveram outros em diversas zonas, e havia alianças entre os portugueses, desde Afonso Albuquerque, contra os turcos. Por exemplo, depois da Batalha de Alcázar Quibir, havia uma igreja em Marrakech. E os cristãos persistiram na Terra Santa, Jerusalém, de toda esta zona do Médio Oriente, uma presença geralmente muito bem considerada pelos próprios muçulmanos, sejam otomanos, sejam árabes, geralmente, mas em períodos de fundamentalismo, em movimentos extremistas, evidentemente que aí tem havido perseguições, mártires e mortandade, por vezes, muito grande. Muito
Muito obrigado pela sua presença, professor António Dias Farinha, neste Sábado Santo, a refletir sobre o Médio Oriente, sobre Jerusalém, nesta véspera de domingo de Páscoa, no programa da Capa Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode sempre ouvir ao sábado às 9h30 da manhã, mas pode ouvir na sua versão integral e sempre que quiser nas plataformas digitais habituais, em podcast, também através do site da Renascença, em rr.pt. A música original do genérico deste programa é de Mário Laginha, como já pode estar a ouvir, um programa com Ana Marta Domingues, Carlos Schmidt, André Peralta e José Pedro Frazão, que regressa na próxima semana com outro tema.